Show! Quadriláteros descritor 4, meu filho de Deus. Vamos para cima em identificar a relação entre os quadriláteros por meio das propriedades. Vamos dar uma olhada em quem são. Observe, coloquei alguns quadriláteros aí na imagem que eu encontrei. Deixa eu botar uma coisa de riscar aqui, para a gente arriscando em tudo. Olha só, estamos aqui, ó, classificação dos quadriláteros. Note que quanto à classificação, eu tenho aqui, ó, classificação dos quadriláteros. Aí eu tenho dois tipos, né, ó, trapézios, beleza? E tenho paralelogramos. O que eu tenho que lembrar dos paralelogramos? Aqui você vê um bem conhecido, ó, retângulo. Aqui a gente vê outro, ó, losango. E aqui um paralelogramo. E aqui nós temos um quadrado. O que eu preciso guardar disso? Preciso guardar aqui no paralelogramo os pares de lados. Existem pares de lados paralelos. Note que no retângulo, ó, é como se o ladinho de cima fosse paralelo ao lado de baixo. E o lado da esquerda paralelo ao lado da direita. Note que no losango é a mesma coisa, ó. O lado superior esquerdo ele é paralelo ao lado inferior direito aqui. E assim sucessivamente, ó. No paralelogramo, o lado superior paralelo ao inferior, o lado da esquerda paralelo ao da direita. E o quadrado, mesma coisa. Os lados no paralelogramo, os pares de lados são paralelos. Pronto. Massa, que eu tenho que guardar mais aqui do ladinho. Tá aqui bonito, olha só. Quanto aos trapézios, ele tem um par de lados. Olha a diferença, hein? No paralelogramo são todos os pares. Aqui eu só tenho um par de lados paralelo. Então, em regra, ó, esse lado é paralelo à base maior. Ó, base menor paralela à base maior. Ó, de novo, base maior paralela à base menor, ok? Temos uma aqui que inclusive eu coloquei no seu material, que é como curiosidade, né? O papagaio aí, quem é raiz aí vai saber o que é isso, uma pipa, hein, cara? Olha só, o que ele tem de características? Os lados consecutivos são iguais, ou seja, um lado do lado do outro é igual. Esse é igual a esse. Os dois de cima são iguais, os dois de baixo são iguais. Lembre-se também que quadriláteros vem de 4. Então, falou em 4 lados quadriláteros. Tem os regulares, mais bonitinhos, né? Lados iguais, ângulos iguais, e tem uns que não tem nada a ver. Olha só esse aqui onde está aqui, ó, outros quadriláteros, tá vendo? Esquisito, não tem nada a ver, não tem nada de paralelo neles. Embora não sejam paralelos, ainda assim são quadriláteros, ok? Não são regulares, essa é a palavra, mas são quadriláteros, fechou? Separei algumas questões para a gente fazer bem rapidinho, esse vídeo vai ser rápido, beleza? No máximo aí 8, 10 minutos, eu acho. Questão, olha só que interessante, eu quero que você já guarde. Lembra que no triângulo os ângulos internos eram 180 graus? Pois é, depois nós vamos ver a relação porque existe isso, mas no quadrilátero a soma desse ângulo com esse ângulo, que ele tem 4 lados, né? Esse ângulo e esse ângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo era 180 graus. E do quadrilátero, vamos ser o quê? 360 graus. Sempre será essa a soma dos lados internos de um quadrilátero. Tranquilo? Só para você guardar essa dica aí, fechou? Próximo. Muito legal isso aqui também. Quero que você lembre uma relação que existe aqui. Ele está falando aqui de losangos nessas questões. E tem na lista de vocês, né? Está falando de... Opa, risquei sem querer. Está falando de losangos. Losango. Falou losango, ó, aqui, ó, losango. Eu quero que você guarde o seguinte. Os ângulos opostos são iguais, ok? Mas note que a pergunta é um pouco mais complicada aqui, né? Um pouquinho confusa, talvez, ó. Ele quer saber qual desses losangos são semelhantes. Aí você ia ter que lembrar de uma dica que eu dei no triângulo. Para uma figura ser semelhante, basta os ângulos serem iguais, não os lados. E no meu amigo losango tem uma característica, os ângulos opostos são iguais. Então, se esse é 120, aqui também é 120. Ok? Então, esse também é 120. Foi? Escrevi, estou grande aqui. 120 também. Então, esse também é 120 graus. Se esse é 60, esse também é 60. Professor, você não fez nada, calma, relaxa. Se esse é 150, esse do lado de cá também é 150 graus. Se esse é 90, esse aqui também é 90. Olha, meu filho, preste atenção agora. Vamos fazer isso em todos, depois a gente tenta entender de novo a questão. Se esse é 120, esse é 120. Espera aí, 120 com 120 não dá 240 graus?
Sim ou não? Mas na tela anterior eu te falei que a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus. Então note que está faltando quanto? 120 graus. Note que se esses ângulos são opostos iguais no losango, esse ângulo de cá é igual ao oposto do lado de lá. Veja, olha, se está faltando 120, na verdade tem que dividir por 2 porque são iguais. Então esse vale 60 e esse vale 60. Para facilitar o nosso vídeo, diminuir o trabalho, olha só. Se eu tenho esse losango aqui de 60, é claro que os outros são quais? São quanto? Esse aqui vale quanto? O mesmo do outro, né? 120 graus e esse vale 120 graus. Os opostos são iguais, né? Então já sei que esses O, esse 1 e o 3 são o quê? Semelhantes. Por que semelhantes? Ó, os lados são iguais? Não, os lados são diferentes, não são iguais. Existem relação entre eles? Existem, mas estou caracterizando-os como ângulos. Os ângulos são iguais, então eles são proporcionais, né? Os lados, nesse caso, quando ângulos são iguais, os triângulos ou os retângulos, ou o que você quiser anunciar, losango, trapézio, eles serão o quê? Os ângulos sendo iguais, essa figura será semelhante. Fechou? Então note que aqui se eu tenho 90, aqui também só pode ser 90, porque volta a 180. E aqui também só pode ser 90. Estou sendo rápido por causa do tempo. Note que se esse do lado de cá é 150, esse também é 150, faz 300. Falta quanto? 60 para 360. Então esse tem que ser 30 e o de cá também tem que ser 30 graus, faltando 360. De boa, fechou? Então qual é o que é semelhante? Aqueles cujos lados são iguais. Os lados? Não, desculpe-me. Os ângulos são iguais e os lados serão proporcionais. Qual figura? Os ângulos são iguais? Apenas a 1 e a 3. Fechou? Sem editar, né? Não dá. Próximo link que eu separei para você. Olha só, eu queria guardar o seguinte. Essa figura, esse paralelogramo, lembra que a gente viu? O paralelogramo é o quê? Os lados são o quê? Pares de lados paralelos. Então, o AB, ele esse lado é paralelo a esse. Assim como, ó, esse lado, desculpa aí, não ficou correto, é paralelo a esse. Sendo assim, várias considerações temos que tomar. Uma delas eu quero que você guarde o seguinte, ó. Os ângulos alternos internos são iguais. O que é o alterno? Aqui não está em cima, aí lá em cima, aqui não está embaixo, lá em cima vai ser aqui. Como assim, professor? Não estou entendendo não. Vamos, relaxa. Se aqui, ó, ele era 75, internamente, aqui não está fora, externo, então lá dentro, internamente, será o mesmo valor, 75. Mesma coisa aqui, ó. Se esse ângulo aqui, ó, aqui verdinho, ó, é alfa, internamente aqui será alfa também. Beleza? E eu quero que você lembre o seguinte, olha só, se esse aqui é interno com esse, ó, se esse aqui é interno com esse, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma relação desse ângulo 75 com esse ângulo aqui? Sim, ó, note que as retas não são paralelas, então aqui a distância é sempre a mesma. Se a distância é sempre a mesma, vimos isso nos triângulos isósceles, né? Se tem igualdade na abertura dos ângulos ou nos equiláteros, né? O lado é o mesmo, né? Se aqui o lado é o mesmo, o ângulo é o mesmo. Esse ângulo é 75. Aí ficou fácil. Porque esse 75 eu também posso afirmar com certeza que aqui do ladinho, ó, aqui do ladinho verde, ó, esse aqui mede alfa, porque é paralelo, entendeu? Se é paralelo, o ângulo é o mesmo. Se aqui é verde, do ladinho é verde. O que está faltando aqui? Só o azul. Mas a pergunta é, quanto é que vale o alfa? Peraí, se eu já tenho 75 e eu sei que essa retinha aqui, ó, todinha completa tem que dar 180, então falta quanto? Falta 105. Então aqui é a letra C de casa. Fechou? Só umas dicas complementares aí. Vamos lá, porque o tempo está indo embora. Para finalizar, o último que eu quero que você guarde, diagonais. Eu quero que você lembre que diagonais, que eu boto aqui, que está aqui na diagonais, o que é uma diagonal? É a distância entre dois pontos não consecutivos. Distância entre dois pontos não consecutivos. Significa o quê? Num triângulo, ó, eu tenho esse. Esse ângulo, ponto, pode fazer diagonal com esse? Não é consecutivo. Mas pode fazer com o próximo? Pode, porque não é consecutivo. Mas olha só, se eu fizer com esse, ó, A, B, C.
Se eu quiser fazer AB, pode? Não. Mas AC pode? Não é consecutivo se eu for pensar em sentido anti-horário, né? Se for pensar em sentido anti-horário, ele já trisca nesse. Então, por isso que a gente fala que o triângulo não tem o quê? Não tem diagonal. Então, nesse caso, ó, qual é a diagonal dessa figura aqui, P? Eu posso fazer com esse ponto aqui? Não. Eu tenho que pular ele e vir fazer, por exemplo, com esse. Ok, até aí? Foi? Eu posso fazer outra diagonal daqui para cá? Pode. Eu só não posso fazer com consecutivo. Olha no quadrado. Posso fazer desse ponto aqui até esse? Não, eu tenho que fazer com o próximo. Se eu estou diante de um papel quadrangular, que é esse aqui, né? Eu poderia fazer uma diagonal aqui, né? Eu poderia fazer uma diagonal aqui. Se a gente estiver pensando em vários quadrados, eu poderia fazer várias diagonais. Vai depender de quantos pontos tem essa minha figura. Mas vamos fazer uma diagonal básica, que eu acho que a questão aqui que é algo mais básico. Vamos pensar basicamente assim. 2 pontos não consecutivos. Olha só. A questão que é, vou apagar aqui, eu quero diagonal que fazem o quê? Perpendicularidade. Você vai lembrar do perpendicular? É o mesmo que um ângulo que reto, ok? Então eu quero que faça ângulo de 90. Então olha o losango aqui escondidinho, veio para cá, diagonal menor, veio para cá, diagonal maior, e aqui no meio ela faz ângulo de 90. Considere o losango, não considere os outros pontos, tá bom? Então vamos pensar isso aqui. Olha isso aqui, posso sair daqui e cortar para o lado de lá? Sim ou não? Pode. Posso sair daqui e considerar para o lado de lá? Posso. Isso seria um paralelogramo. Vamos pensar em 4 pontos. Posso sair daqui e cortar do lado de cá? Pode. Isso é um paralelogramo. Isso até aí? De boa? Então, note o seguinte. Professor, tem mais alguma aqui que dá certo fazer diagonal? Olha só, essa daqui é a pipa. Olha só, venho daqui e corto para cá. Tem outra diagonal? Não tem. Venho daqui e corto para cá. Tem outra diagonal? Não, não tem. E note que aqui ele faz ângulo de 90, assim como losango. Professor, e esse daqui, será que faz ângulo de 90? Então, se eu for pensar em pontos, eu poderia ter uma outra diagonal aqui. Poderia ter sim ou não. Se eu for pensar que esses pontos formam uma figura de vários segmentos, né? Então, toma cuidado. Vamos considerar assim, então. Vamos considerar essa figura sendo apenas, como eu falei agora há pouco, apenas paralelogramo. Então, esse lado vai ser igual a esse ponto e esse ponto. Então, vamos considerar como sendo apenas paralelogramo, sendo esse lado vindo para cá, esse lado vindo para cá. Professor, eu posso dizer com certeza que esse aqui forma um ângulo de 90? Nesse caso aqui, não. Depois eu vou explicar por quê, tá bom? Mas com certeza absoluta, eu posso afirmar que qual faz ângulos de 90 perpendiculares? Quadrilátero T e quadrilátero R. Tem a resposta? T e R ou R e T? T e R aqui, letra A. Por causa do tempo, eu vou encerrar. Mas fique com essa resposta como alternativa. Show? Até mais. Bora os estudos.